Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai, falando diretamente aqui da Grande Londres. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a pergunta que me fazem direto e as mensagens que eu acabo lendo, principalmente lá no Instagram Grande Londres. Você já me segue lá no Instagram Grande Londres? Me siga lá, que tá bem bacana. O engajamento lá tá muito legal, tá bom? Bom, o que eu leio? Eu leio muita coisa do tipo assim, ela não morreu, ninguém viu o corpo, ninguém, né? Como que ela morreu, né? Se ninguém viu o corpo, coisa parecida. Ou causas de mortes, assim, que, eu nem vou, acho que merece até um vídeo especial sobre teorias da conspiração, assim, sabe? Mas a verdade é que a causa da morte dela não foi divulgada, tá? Não foi divulgada. A única coisa que foi divulgada é que ela morreu de uma forma bem tranquila, sossegada, assim, ela não sofreu, então, né? Mas não se sabe, não foi divulgado. Se você ler alguma coisa a respeito, a causa da morte dela foi tal coisa, não é verdade, porque não tem nenhuma nenhuma mensagem do palácio oficial, né, do Palácio de Buckingham, dizendo, né, sobre isso. A única coisa que se sabe, né, então, é que ela faleceu de uma forma tranquila. E outra coisa que se sabe é que então, né, Príncipe Charles e a Princesa Anne estavam com ela. O que eu acho muito simbólico, assim, porque quando ela se, né, tornou-se rainha, ela tinha o Príncipe Charles e a Anne. Eles eram pequenininhos, né? Ela não tinha ainda o Andrew e o Edward. Então, ela começou o reinado dela com o Charles e a Anne, e ela terminou o reinado dela ao lado do Charles e da Anne. Não sei, coisa da minha cabeça, mas assim, interessante isso, né? Peraí que caiu um negócio aqui. Então, assim, no momento, eles não vão falar, não tem, assim, a necessidade também, afinal de contas, ele é um monarca, né? O príncipe Philip, quando ele morreu, também não foi, também falaram, né, que ele estava ali bem tranquilo, que ele faleceu tranquilamente, a rainha estava ao lado dele. Um mês depois, até veio uma mensagem do Palácio de Buckingham avisando que, comunicando, né, que eram causas naturais, assim, não teve nenhuma causa específica, assim, né. Ele tinha 99 anos, né, gente? Então, né, realmente são coisas, né, que ele não precisava ter uma doença, né, para realmente acontecer alguma coisa. Em fevereiro desse ano, a Rainha Elizabeth teve Covid, né? Ela teve Covid, mas ela se recuperou. Mas eu acredito, eu, pessoalmente, tá? Não li em lugar nenhum, coisa parecida, não tem nenhum site oficial, né? Da família real que disse isso. Isso aí é pura coisa da minha cabeça. Mas eu acredito que depois que ela teve o Covid, ela deve. Assim, muitas pessoas falam, depois que o Felipe morreu, ela decaiu. Mas pra mim, depois que ela teve o Covid mesmo, que sabe? Tipo, né? O Covid realmente é cruel, principalmente para as pessoas mais idosas. Não que ela tenha morrido disso, porém, o organismo acaba ficando muito mais debilitado com relação, né, a lidar com imunidade, toda essa questão, né? Tá? Bom, então não tem nenhuma mensagem oficial sobre o que aconteceu. Eu acredito que no futuro vá aparecer uma mensagem falando. Não entendo por que vá ser segredo, até porque a gente sabe a causa da morte do pai dela, né? O pai dela, quer ver? O pai dela morreu de uma trombose coronariana. E ele faleceu dormindo. E aí, por exemplo, a rainha Vitória também teve o caso que foi aos poucos, né? Então tem tudo registrado, como que foi a morte dela.
Não foi uma coisa assim, pá, se parece mais com a morte do príncipe Philip, sabe? Que vai, aos poucos, vai, sabe, vai deixando, assim, vai se entregando e acaba morrendo, né? A causa do príncipe Philip também, né? Que foi, quer ver? Bom, enfim, aqui não tô vendo exatamente do que ele morreu, mas tem. Eu falei príncipe Philip, eu acho, né? Mas é o príncipe Albert que eu quero é, que é o marido da rainha Vitória, tá? Que são os tataravós, tanto da rainha Elizabeth como do príncipe Philip. Você sabia que eles são primos? Pois é, eu já fiz um vídeo falando disso. Os dois são tataranetos da rainha Vitória e do príncipe Albert. Eu vou deixar um vídeo no final para vocês assistirem, tá? Mas o príncipe Albert, ele também teve daí é, ele teve ele teve como se fosse febre tifoide e ficou dias mal, assim, sabe? Então, isso aí já é registrado na história. Então, todos eles, assim, já tem, né, várias polêmicas sobre a morte e tal. Então, não tenho... Eu tô falando, né? Eu não acredito que no futuro isso não vai aparecer a causa, né? Do que causou a morte da rainha Elizabeth. Agora, o que eu queria falar também é o seguinte, que muitas pessoas falaram assim, né? Ah, não, ela não morreu porque não apareceu. E assim, gente, primeiro, muita gente indignada que o caixão não era aberto. E eu, mais indignada ainda, da necessidade das pessoas em querer ver o corpo, né, de uma pessoa que não faz parte da família dela ou que é um desconhecido, né? Embora seja uma pessoa famosa, não é uma pessoa que, né, seja da família ou coisa parecida. Eu não sei não como que é, né, todo esse protocolo de quando o monarca morre, mas eu acredito que só realmente encontrou com ela e deu aquela, como que eu vou dizer assim, o último adeus, né, realmente, não de uma monarca, mas de uma mãe, de uma avó, de uma bisavó, né? Quem foi para Balmoral, né? Quem voou lá correndo para Balmoral, acho que foram os únicos que tiveram realmente a, a oportunidade, assim, de dar um beijo, né? De sentir ainda, né? Os últimos momentos, assim, da pessoa, né? Você sentir a pessoa como estivesse dormindo, né? Enfim, mas o que se sabe, assim, é que, óbvio, né, a pessoa, ela, no caso, a Rainha Elizabeth, ela foi embalsamada ali mesmo, no castelo de Balmoral, né, e já são técnicas muito avançadas, assim, né, então, não vou dizer aqui quais são as técnicas, porque também não são divulgadas, obviamente, né, mas hoje em dia, as técnicas de embalsamar o corpo são muito modernas, assim, né? Então, eu também não sei nem pra quê, né? Pra que fazer isso? Bom, embalsamar por quê? Porque vai ficar lá no funeral de, né, tantos dias lá, 12 dias, né? Mas o que é interessante falar, assim, que esse caixão dela não era só o caixão, é um caixão, né, de carvalho inglês. Aliás, o inglês aqui ama tudo aqui é de carvalho, assim, uma árvore muito comum aqui na Europa, né? Então, eles gostam muito desse carvalho. Porém, ele era coberto, assim, com chumbo, né? E esse é um método que é conhecido como casca e caixa de chumbo. E aí, para que isso? É tipo, para que possa fechar, porque daí dentro desse caixão de carvalho tinha outro caixão, então são dois caixões, e que faz com que o corpo dela fique praticamente fechado ali hermeticamente, né? Daí o caixão, assim sendo, né, ele não conta com a entrada de oxigênio e umidade, porque são dois caixões, certo? Tipo, um caixão bonito e um caixão lá dentro, e mais o chumbo, né? Então, para que isso? Para evitar
os fungos, bactérias e vírus. E essa técnica, o que acontece? Com essa técnica, demora mais tempo para o corpo se decompor, podendo ser preservado por até 1 ano. Agora eu pergunto, para que fazer isso? Né? Tipo assim, enfim, até embalsamar por conta desse seu funeral ser de 30 dias, né? Parecia ser de 30 dias, mas foram 12 no total. 12, né? Mas agora, toda essa técnica, né, de deixar hermeticamente para isso, para aquilo, para durar mais de 1 ano. Ai, daí eu acho demais, assim, sinceramente, na minha opinião. Enfim, né? Mas é isso, gente. O vídeo é sobre isso, na verdade, um bate-papo aqui, porque eu vejo muita coisa, assim, que escrevem lá no Instagram, né? No Grande Londres. Eles falam assim, ai, que ela não morreu, que, ai, que absurdo não abrir o caixão pra... Sabe? Isso realmente é que eu acho um absurdo, né? A necessidade de alguém querer ver isso. E, né, até mesmo a necessidade de ver a hora que vai ser enterrado o corpo, afinal de contas, todo essa cerimônia, né, que foi, eu já expliquei no vídeo anterior, vou deixar também no final, toda essa cerimônia não foi televisionada, foi uma cerimônia íntima somente para a família, e no final das contas, né, acaba o quê? Que é o sepultamento de uma mãe, de uma avó, de uma bisavó, né? Além dela ser a rainha, ela era muito querida pela família dela. Então, né, é isso. E o que tiver que ser e qual for a causa, na verdade, né, agora é só uma questão de tempo para aparecer, mas também não vai mudar em nada, né? Ai, agora a gente sabe do que ela morreu. E aí, o que muda? Nada. Isso que é verdade. A única certeza que nós temos, assim, é que a Betinha, ela tinha uma saúde de ferro, né? Diferente muito da mãe, que bebia bastante, porém, né? Foi muito além dela, foi para 102 anos, se não me engano. A irmã também fumava muito, então teve muito problema de saúde. Mas assim, a mãe dela até não teve muito problema de saúde, ela viveu bastante. O pai dela fumava bastante, o avô dela, o Edward, o bisavô dela fumava muito também, muito, tanto que ele desenvolveu um câncer, né? E como se fosse um câncer de pele, assim, né? Então, assim, como eu falei, tem muitos casos que a gente sabe qual foi a causa da morte. Tem muitos casos que a gente sabe a causa da morte do monarca. Então, é só uma questão de tempo para sair aí a causa da morte da Elizabeth. Mas eu acredito que não vai ser muito surpresa, assim, pro pessoal, não, sabe? Acho que, na verdade, tem muito a ver com essa coisa do Covid depois que ela pegou. Mas isso sou eu que tô falando, tá? Isso é um machismo, realmente. Assim como todo mundo, né, acaba tendo, eu acho que foi isso, acho que foi aquilo, acho que ela caiu. Sobre ela cair, tá, gente? Não tem nenhuma mensagem do Palácio de Buckingham, não foi confirmado. Essa história não tem, assim, base, tá? Então, assim, é só achismo mesmo. E o hematoma que ela tinha era simplesmente por conta, não se sabe o porquê. Não tem exatamente a resposta para isso. Pode ser por conta que ela já estava bem magrinha, né? Ela emagreceu muito esse ano, então você acaba perdendo essa capa de gordura, assim, quando você fica mais velho. Então, qualquer batidinha pode bater. Pode ser por conta de remédio que ela poderia estar tomando. Pode ser várias coisas. Isso aí só a gente vai saber com o tempo, tá bom? Então é isso, um beijo para todo mundo, espero que estejam todos bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo, continuando respondendo aí as perguntas de vocês, tá bom? E, como eu disse, lá no Instagram Grande Londres, lá no Instagram Grande Londres, você consegue também entrar bastante em contato comigo, tá bom? Beijão para todo mundo, espero que esteja todo mundo bem e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, 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 tchau!